Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa TV Rotary Ação Mais. Hoje nós vamos falar do Clube de Vinho Dionísio, o clube de vinho mais antigo no Brasil. E para isso nós trouxemos seu presidente, Marco Antônio Fernandes. Marco, seja muito bem-vindo ao programa TV Rotary Ação Mais. Gostaria que você falasse um pouquinho desse Clube do Vinho, que é o clube mais antigo do Brasil. Isso aí. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui do seu lado, falar com o seu público, formador de opinião e apreciadores de vinho. Bom, o clube ele nasceu em 2001, foi o primeiro clube do Brasil. Ele, na época, o conceito clube no Brasil era muito estranho. Venda online também era muito pequeno, quase não existia. E lá fomos trabalhando o clube aos poucos e fazendo as pessoas entenderem e dando a oportunidade de beber outros vinhos, não só aqueles que eles gostavam. Então, a função do clube, ele foi se desenvolvendo, obviamente, mas era a ideia de fazer com que o clube trouxesse aos simpatizantes e apreciadores de vinho mais variedades na mesa e na casa deles. Mas me diz uma coisa, as pessoas que gostarem, que vão querer participar do Clube do Vinho, qual que é a dinâmica de um clube de vinho que funciona através da internet? Como funciona essa dinâmica aí? Como é que eles fazem as consultas? Como é que funciona essa situação? Legal, boa pergunta. O nosso clube, ele trabalha com remessas. Você pode entrar no site, fazer uma assinatura para 12 meses, 24, ou ficar enquanto você gostar. E lá nós temos 3 remessas, a de 2 garrafas, a de 4 garrafas e a de 6 garrafas. E aí, na escolha, você pode também migrar de uma para outra ao decorrer do tempo. Você recebe todo mês vinhos na sua casa, com uma curadoria nossa, nós escolhemos todo mês vinhos diferenciados. Então, exemplo, se esse mês nós vamos entregar vinhos italianos, no mês que vem será espanhol, pode ser chileno, pode ser português, e aí nós vamos variando ao tipo de vinho, o tipo de nacionalidade, tipo de uvas, e a curadoria que escolhe esses vinhos que você vai receber em casa. Então é muito simples, você assinou, a gente passa, você cadastra o seu cartão, a gente passa o seu cartão, todo mês você está recebendo em casa, no conforto de casa, esses vinhos escolhidos por nós, que é uma grande chance de você variar o seu paladar e ter novas experiências. É isso que nós trazemos. Além disso, nós temos o blog que fala de vinhos e de gastronomia, temos as receitas que harmonizam com os vinhos que você está recebendo em casa, temos os vídeos de um sommelier falando desses vinhos que você está recebendo em casa, para você acompanhar na cor, no aroma, no paladar, na harmonização. E temos também os jantares harmonizados, como as viagens enogastronômicas. Essas viagens, ela acontecem pelo mundo, onde nós viajamos para vinícolas, para países que têm as vinícolas, visitamos as vinícolas durante 10, 12 dias, depende do pacote, e também fazemos harmonizações nos restaurantes, no almoço e na janta, ou durante o dia, alguma parada. É muito interessante, é uma experiência diferenciada, ímpar, e as pessoas ficam muito felizes em ter contato com o produtor, passear na vinícola, falar com o enólogo de uma vinícola, entender melhor, fazer uma degustação ali ao vivo com o próprio produtor ou enólogo, são experiências muito diferenciadas. A gente já faz isso há 14 anos. O apreciador do vinho, ele não aprecia somente o vinho, ele aprecia a arte do vinho, de como ele é produzido, como ele é engarrafado, como ele é tratado até chegar à mesa. Nesses vinhos que os assinantes recebem, eles não têm opção de escolher qual é o tipo de vinho que eles querem. Vocês que escolhem o que ele vai ter o prazer de degustar naquele mês. Exatamente. Eu sempre comparo no clube, quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, o clube te dá a possibilidade de você conhecer N números de rótulos. Então, você todo mês está recebendo um volume de garrafas em casa para experimentar a nacionalidade, o tipo de uva, a região, o produtor. Seria a mesma coisa você ir, vamos imaginar, você ir toda vez no mesmo restaurante. Ele tem 50 pratos. Você vai comer toda vez aquele risoto? Então, experimente outros pratos. Então, vinho é a mesma coisa. Pode ser que você não goste,
mas você vai ter a experiência de você ter provado um vinho que nós escolhemos com todo carinho e cuidado, que aquele vinho que você está recebendo em casa já passou pela nossa curadoria e está aprovado. Mas pode ser que você não goste, né? Igual a gente discute de cor, de time, religião, mas você experimentou. E alguém da sua família pode gostar e você não. É bom você ter em casa, num jantar, num bate-papo. Então, esses milhões de possibilidades que nós oferecemos para os nossos assinantes, é isso que é o interessante de você ser associado de um clube. E, além de tudo, ainda tem as harmonizações dos pratos. Eu estou recebendo esse vinho branco, será que ele harmoniza com o quê? E esse vinho lá de tal lugar, o que ele harmoniza? Será que ele vai bem com isso, com aquilo? A gente dá as dicas. Tem a ficha técnica que você recebe, que fala do grau alcoólico, como ele é armazenado, como ele é produzido, onde ele é guardado, o tempo de vida, o que harmoniza. Isso acompanha a garrafa do vinho? Não, Ou é pelo blog? Não, nós mandamos um e-mail para o associado, ele já recebe quase com um mês de antecedência, vai saber o que vai receber e qual é o tipo de vinho que ele vai receber. A ficha técnica dos vinhos. A partir do mês que vem, nós vamos começar a mandar junto com a caixa também. Então, ele pode começar a ir armazenando essas fichas com os vinhos. Aí você fez a pergunta, ele pode escolher o que ele quer? Dentro da remessa, não, mas ele tem as possibilidades de repetir o vinho que ele recebeu, que gostou, ou variar, além do que ele recebeu, pela nossa loja online. Nós temos lá uma loja que tem vinhos, acessórios, adegas, taças, enfim, tudo no mundo do vinho. Então, ali, faltou, preciso de um abridor, preciso de um decanter. Vai na nossa loja que nós temos produtos correlatos ao vinho, ao mundo do vinho. Então, ele gostou muito do vinho, recebeu 2 garrafas, fez um jantar, foi tudo embora, óbvio, né? Você recebe 2, 3 casais, vai rápido. Aí ele precisa comprar mais. Está lá o vinho que ele gostou no nosso site e vai lá e compra. E detalhe, tudo que está na nossa loja, para os associados, ele tem desconto. Para as pessoas que não são associadas, ele paga o preço normal. Mas qual é o desconto? Varia. As adegas têm um desconto, os vinhos têm outros, acessórios outros. O desconto médio dos vinhos... Vai de 5% a 15% de desconto. Bom, já é uma vantagem. Você que é apreciador do vinho, se você se associar, você já quase automaticamente o custo que você tem da sua assinatura, você reverte no vinho, porque o apreciador de vinho, 2 garrafas de vinho para ele é muito pouco. É um final de semana que ele vai fazer a degustação junto com os amigos. E tem um detalhe, desculpe, perdoe, mas você ainda tem a grande conforto de receber o vinho em casa sem ter a preocupação de chegar numa loja e não saber o que vai escolher. Você chega numa loja, vai ter 300, 500, 1000 rótulos, o vendedor provavelmente vai empurrar o vinho que mais vende, o que ele acha mais fácil de vender, e vai ficar toda aquela multidão... Aquela que tem a maior margem de lucro. De lucro ou de sabedoria no vinho, que eu digo que o vinho tem muita sabedoria, sem saber. O clube te dá essa possibilidade. Nós escolhemos o vinho para você, com uma qualidade, custo-benefício maravilhoso, e você não precisa se deslocar, achar vaga, ver se é seguro ou não, pesquisar preço, malhar o vendedor para ver se consegue um desconto, sair com a dúvida se está comprando o melhor vinho, pegar um trânsito e aquecer o vinho, se aquele vinho foi realmente a melhor compra. Então, nós facilitamos sua vida nesse aspecto, por isso que existe o clube. Então, um detalhe, você vai em qualquer lugar que vende vinho, eu, pelo menos, a gente olha, lê tudo, mas eu não consigo absorver as informações que tem ali. Você poderia dar umas dicas de o que ele deve observar no rótulo do vinho para ter uma escolha diferenciada? Então, ler rótulo, as pessoas se apegam a isso, não sei ler o rótulo, não sei comprar vinho. Esquece isso. As dicas que eu daria seria, nós temos vinhos do Velho Mundo e o Novo Mundo. O Velho Mundo, só para resumir, Velho Mundo é toda a Europa. E o Novo Mundo é América do Sul, América do Norte, Austrália, África do Sul, ou todo o resto do mundo. O Velho Mundo tem um rótulo mais complexo de leitura, vai muita informação. O Novo Mundo não. O Novo Mundo produz vinhos com tecnologia, o Velho Mundo já é mais conservador. O Novo Mundo se preocupa em ter vinhos de consumo rápido, o Velho Mundo já é de guarda. O Novo Mundo se preocupa com as uvas, o Velho Mundo
já com regiões, e assim vai. Então, os vinhos do Novo Mundo são rótulos muito fáceis de ler. Você vai ver lá a safra, o tipo de vinho, ou o nome do produtor e a uva. Muitas vezes o rótulo está com o nome da uva. Se não tiver, está no contrarótulo. Lá atrás você vai ver o nome da uva, ou quantas uvas tem, o grau alcoólico, o volume e de onde veio. Simples, não tem segredo. Comprar vinho não tem segredo. Então, comprar vinhos do Novo Mundo é muito fácil. Não tem. Do Novo Mundo. Do Novo Mundo. Mas, assim, eu vejo lá Carbonet... Não, Cabernet. Cabernet, Sauvignon. Cabernet Sauvignon, A mesma uva, de produtores diferentes, há diferença? Sim, de região para região. Seria, só para ilustrar, se você for beber um refrigerante, que é mundialmente conhecido, eu não vou citar o nome, ele muda de região para região por causa da água. Então, se tomar hoje aqui um refrigerante no Brasil, tomar na Argentina, tomar nos Estados Unidos, você vai ver que ele tem uma leve diferença de sabor. As uvas mudam, porque o terroir é clima, terra, as substâncias que tem na terra, vento, insolação, é uma série de coisas que a gente chama de terroir, varia de lugar para lugar. Tem um lugar mais chuvoso, um lugar mais ensolarado, um lugar perto de rio, que tem mais insolação, inclusive pelo reflexo da água. É um lugar que tem mais umidade por causa do nevoeiro, vai mudando. A mesma uva, ela muda e muda o tipo de vinho. Mas nós temos no mundo mais de 10 mil tipos de uvas. Metade disso é comestíveis e vinho de mesa, e as outras metades são 5 mil uvas para vinificação. Bom, então, se apegar ao tipo de uva, eu pelo menos me apegava nessa questão. Porque se eu tomava um vinho com um tipo de uva e eu não gostei, eu já eliminava esse vinho do meu gosto. Não, o leque é muito grande. É claro, cada país tem suas uvas emblemáticas. Então, o Cabernet, a gente vai falar do Chile, Malbec da Argentina, Tempranillo da Espanha, Touriga Nacional de Portugal, e assim vai. E a Cabernet, ela vamos dizer, ela está em todo, é um coringa, ela está em todo mundo e muda de região para região. Mas não se apegue em um tipo de uva, essa é a brincadeira legal de você crescer seu conhecimento no mundo do vinho. Vamos provar, o Cabernet Sauvignon com uma uva, uma outra uva, ou duas ou três, ela sozinha, só a uva emblemática da região. Essa é a brincadeira legal que a gente, enquanto a gente bebe, a gente se diverte no aspecto do conhecimento, da cultura que o vinho traz. E os amigos também comentam, discutem, vê o que encontra, comenta o que encontra dentro de uma garrafa de vinho. A gente diz que o vinho é o segundo líquido vivo. O primeiro é o sangue, o segundo é o vinho. O vinho tem vida dentro da garrafa. Ele cresce, amadurece, vive e aí morre. Então, todo esse ciclo de vida do vinho que está dentro da garrafa, que ele está envelhecendo, e não amadurecer, amadurece o vinho dentro do tonel. Depois que ele é engarrafado, ele envelhece. Ele nasce, como eu falei, nasce, cresce e amadurece. Nesse tempo que o vinho está vivendo, o que é legal, você pode tomar o vinho novo, ele tem um tipo de comportamento, você vai sentir na boca. Depois, quando ele estiver na sua ascendência, ele já é um outro tipo de vinho. Quando ele está morrendo, já é outro tipo de vinho. É muito interessante essa história e você compartilhar isso com os amigos. Bom, pessoal, voltamos em seguida, logo após a mensagem dos nossos patrocinadores, desvendando o vinho. Voltamos já.
Olá, amigos. TV Rotary Ação Mais está de volta com o nosso amigo Marco, que é presidente do Clube do Vinho Dioniso. Marco, voltando ao assunto, eu gostaria que você falasse assim, como que as pessoas conseguem manter esse envelhecimento do vinho no armazenamento? Tem uns truques e uns segredos, senão o vinho para de envelhecer. Na verdade eu chamaria de truques, né? Que truque sempre parece que é uma coisa assim, meio que ninguém sabe, só eu quero saber. É uma coisa muito básica, muito simples, se a gente fizer uma avaliação, a qual eu vou comentar. Guardar vinho seria igual a guardar alimento. Então, se você abre uma caixa de leite ou compra um queijo fresco, você não vai deixar em cima da pia a semana inteira, você vai pôr na geladeira. Qual é a função da geladeira? É manter e conservar o queijo, o leite e tudo que tiver lá dentro por um período mais longo. Então, o vinho, se você deixar... Eu até vou fazer uma comparação também, só para ilustrar. Se a gente comprar uma banana verde e deixar ela na geladeira, o que vai acontecer? Ela vai durar mais tempo, ela vai amadurecer, mas vai durar muito tempo dentro da geladeira. Se a gente tirar essa mesma banana e deixar ela em cima da pia ou da fruteira por um período de uma semana, você vai ver que o amadurecimento vai ser assim rápido. E vai ser muito mais veloz se nós tivermos uma temperatura elevada. Se tiver no verão, dentro de casa está muito quente, essa banana em 2 dias, 3 dias vai estar bem amadurecida. É a mesma história do vinho. Se a gente não colocar o vinho dentro da temperatura que ele precisa estar para ele viver por um período longo, que eu falo que o vinho é um patrimônio líquido, porque você comprou, gastou dinheiro, você tem que guardar ele como se guarda no cofre. Então, você precisa de uma adega ou um lugar fresco para você pôr ele na temperatura adequada, que é a temperatura de guarda, que é de 14 a 17 graus, para qualquer cor de vinho, né? Seja branco, licoroso, tinto, rosé. Essa é a temperatura ideal de guarda, porque tem a temperatura de bebida. Então, esse vinho que você comprou, se é um vinho que vai durar 5 anos, 10, 15, 20, 50 anos, ele tem que estar no lugar de temperatura e umidade controlada. Senão, ele vai acontecer igual a banana verde, vai amadurecer muito rápido e você vai perder o vinho. Quando você for abrir, principalmente se estiver com os amigos, você vai passar vergonha, falar, nossa, esse vinho está estragado. Então, isso pode bom para temperar a salada, né? Muitas vezes nem para isso, cara, nem para isso. Então, o vinho tem que estar no ambiente adequado. Se você não tem adega, pelo menos um lugar fresco que ventile. E uma umidade mais fresca também, né? Não, a temperatura e a umidade, eu falei a temperatura de 14 a 17, a umidade em torno de 70%. Então, dentro de tipo assim, um exemplo, eu tenho em casa uma estante que eu costumo guardar os vinhos deitados nela, com a porta fechada. Mas não ventila, né? Não ventila. Então, essa, para mim, é nova. Você tem alguns aspectos para guardar o vinho. Então, primeiro, temperatura e umidade constante, como já foi dito. Na horizontal, sempre por causa da rolha, porque a rolha tem que estar úmida do lado de dentro, porque se ela secar quando você deixa de pé, ela seca, racha, e aí entra o oxigênio dentro do vinho, e o oxigênio é o inimigo do vinho que vai oxidar. Longe de luz, é outro aspecto importantíssimo. E longe de vibrações. Por exemplo, se deixa num armário encostado numa parede que está numa avenida de grande fluxo de caminhões e ônibus, o seu chão sempre está tremendo. Isso não é adequado para o vinho. Então, todos esses aspectos que eu comentei, ele mantém um vinho por uma longevidade. O seu caso, ele está dentro do armário, deve estar abafado, sem ventilação, ali não, a umidade varia, então agora no inverno cai um pouco a temperatura, quando você abre, você fecha, empurra a umidade para dentro desse armário, não é adequado. Então, imagine sempre um lugar de pelo menos, você não tem adega, mas coloque num lugar que você tenha certeza que está entre 20 e 21 graus. Então, ok, vai durar 20 anos, um vinho de 20, vai durar talvez 15. Se você não segue essas recomendações, o teu vinho ele tem uma durabilidade, vamos supor, a vida útil dele reduz. Reduz, claro. Muito. Tem que deixar bem claro que depende do tipo de vinho, nem todo vinho dura tanto tempo. Como eu falei, os vinhos do Novo Mundo não são feitos para durar muito tempo. Não foram desenvolvidos. Não foram para isso, não são vinhos bem elaborados, tá? Com raras exceções.
Os vinhos do Velho Mundo, sim, são vinhos de 15, 20, 30, 50 anos. E do Novo Mundo, qual é o tempo A médio? média em 5, porque eles sempre visam o consumo rápido. Ah, certo. Mas Então, tem quer vinho dizer, de 10. se você vê no rótulo que é um vinho do Mundo Novo, isso agora veio uma informação que eu estou dizendo para mim que é importante. Um vinho do Mundo Novo, Novo Mundo. do Novo Mundo, ele não pode ter um rótulo com uma idade superior a, vamos supor, a 4 anos, porque você vai perder ele com mais um. Seria mais ou menos uma... Teoricamente, Teoria seria essa. Se tiver bem conservado, não. Outro dia nós fizemos uma degustação de 30 vinhos de uma pessoa que guardou o vinho há muito tempo. Então a gente já olhava lá, vinho do Chile, 2009. Esquece, vamos abrir para ver. Um ou outro a gente via que ainda dava para beber, era bebível. Um ou outro a gente abria, infelizmente tinha que jogar fora. Então a gente já, por experiência, sabemos, mas depende. E como eu falei, ele tem uma vida própria. Dentro de uma caixa de vinho que tem 12 vinhos, você pode ter um estragado. Ele veio do mesmo lugar. É igual você ter 10 filhos. Você não tem os 10 filhos iguais. Cada um tem um comportamento, uma característica, uma personalidade, um caráter. Vinho é quase a mesma coisa. É muito interessante. Vamos falar um pouquinho da harmonização do vinho. Existe algum critério do que o vinho se harmoniza melhor em questões de alimentos? Sim, existe uma regra bem básica, bem simplória, que a gente fala que para vinhos brancos, para carnes brancas seria o vinho branco e para carnes vermelhas seriam tintos. Mas isso não é regra geral. A gente tem vinho tinto para carnes brancas e tem vinhos brancos para carnes vermelhas. Não é uma regra. Harmonizar para mim, eu comento que eu adoro fazer harmonização, porque ele sempre surpreende. A gente tem as técnicas meio básicas, ela não é difícil para ninguém, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento. Por exemplo, outro dia estava num grupo de amigos, ele falou assim, quarta-feira tem feijoada. Eu perguntei, vai ter vinho? Aí um deu risada, vinho. Vinho na feijoada? É cachaça, é pinga, é caipirinha. Eu falei, então eu não venho. Aí eu falei, então tá, então você traz o vinho para harmonizar com a cerveja, que a gente vem. Então tá bom, levei um vinho Barbera, um vinho italiano de Piemonte, e harmonizou, todo mundo ficou pasmo de ver, falou, nossa, mas eu jamais imaginava que daria um vinho para harmonizar com uma cerveja. Mas aí qual é a sacada? Que o vinho, esse vinho que eu levei, era um vinho de acidez alta, um tanino baixo, porque a acidez, como a feijoada é gordurosa, ela é complexa de sabores, ela tem muita carne, então a acidez limpa a boca. E o tanino e sal, eles brigam. Então o tanino tem que ser baixo porque a feijoada normalmente é muito salgada. Então, o grau alcoólico desse vinho também não era elevado. Então, tudo harmonizou. Se fosse ao contrário, você pode... É o que eu falo, a harmonização é quando você dá uma garfada e te pede um gole de um vinho. Ou você toma um gole de vinho e pede uma garfada. Essa é a perfeita harmonização. No caso da feijoada... O complemento. Exatamente. Elas se unem, então você fica feliz. Você comer uma feijoada, por exemplo, e tomar uma cerveja, ou tomar um vinho errado, você vai se sentir pesado. É como eu falo, parece que abre um guarda-chuva dentro do seu estômago, não dá uma boa harmonização. Então, o vinho harmoniza com qualquer alimento. Hambúrguer, pizza, sopa, salada, dobradinha, o que você achar, pipoca, qualquer coisa. Até com queijo. Até com queijo, exatamente. E detalhe, queijo, queijo e vinho, não é bem assim. Queijo e vinho tem seus vinhos e tem seus queijos. Bom, Marcos, como eu costumo sempre dizer aqui no nosso programa, né? Tudo que é bom. Gostaria de deixar a sua mensagem, o seu convite para os nossos telespectadores e como querem acessar o Clube do Vinho e receber esses rótulos tão selecionados por vocês. Tá, é muito fácil, você entra no site www.dionisoclube.com.br, lá você entra, assine, você entra lá tem as remessas, aí você pode, entra na remessa, vai para o carrinho,
no carrinho você faz o check-out e você já passa a ser associado. Ou pelo telefone, que é muito fácil, é 11 39 38 3700, vou repetir, 39 38 3700, ou o e-mail relacionamento@dionisoclube.com.br. É muito simples, muito fácil. Temos o blog que é aberto a todos e temos a loja virtual que é aberto a todos. É isso. Ah, você tinha feito uma pergunta, eu vou falar bem rapidinho aqui para quem está nos vendo. Você falou, mas como eu começo com vinho lá, quando a gente estava lá atrás dos bastidores? É muito simples. Primeiro, seja infiel ao seu gosto. Infiel no vinho, tá? Tente outro, não fique só no que você gosta. Pegue vinhos mais simples. Vinhos simples são aqueles que eu falei, vinhos simples e básicos são aqueles do Novo Mundo. É fácil de ler, é fácil de comprar. Sempre vai experimentando novas experiências, que isso é interessante. Treine seu nariz numa feira, num supermercado, cheira as frutas, cheira as flores onde você estiver, os temperos, você vai memorizando esses aromas que você encontra no vinho. E leia sobre vinho, tem artigo de vinho o tempo todo, e treine. Isso é igual esporte. Vai treinando que você vai ficando expert em vinho. É simples assim. Muito simples. Muito como simples. tomar vinho. Bom, Marcos, eu gostaria de agradecer em nome da TV Rotary Ação Mais sua disponibilidade para poder vir compartilhar o teu conhecimento com essa arte de degustação do vinho, do conhecimento do vinho. A bebida, uma das bebidas mais antigas do mundo. Então, muito obrigado. E, meu amigo, fica aqui meu forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado.